Olá, coleguinhas, tudo bem? Professor Eliseu aqui. Bom, estávamos na última aula falando sobre sistema endócrino, certo? E dentro de sistema endócrino, falamos ali da hipófise, da tireoide, certo? Da tireoide não, perdão, da hipófise, da pineal, são glândulas que estão presentes ali na região do encéfalo, certo? Na região ali do cérebro. Bom, o que acontece? Vamos dar continuidade aqui a esse assunto, ao nosso curso introdutório de anatomia. E basicamente, dentro dos temas do corpo, de fato, esse é praticamente o último tema a ser tratado aqui nessa parte gratuita do curso, digamos assim. As próximas aulas, o próximo módulo, dará sequência especificamente em sistema nervoso, certo? Então, os próximos módulos do curso, eles serão divididos por sistemas. E o primeiro sistema a ser trabalhado é justamente o sistema nervoso. Portanto, essa aula é a aula que, digamos assim, finaliza os temas. Ainda haverá mais aula, né? Haverá ainda uma aula para falar de outros tópicos importantes na anatomia. Entretanto, a partir do sistema nervoso, nós vamos começar, é por onde nós vamos começar o nosso curso, né, os módulos pagos, digamos assim, do curso, que você pode adquirir através do link na descrição, certo? Então, o que temos para falar sobre sistema nervoso aqui? Bom, primeiramente estávamos falando da glândula hipófise e da glândula pineal, que são glândulas do cérebro, ou melhor, glândulas que estão na região do cérebro e que produzem determinados hormônios. A hipófise, ela é a glândula que se localiza na base do crânio, certo? Na base do crânio existe uma cavidade no osso esfenoide onde ela fica encaixada, localizada, né? E a hipófise, ela é uma glândula chamada de glândula mestra, porque ela, digamos assim, produz hormônios que vão controlar outras regiões também do corpo, ou melhor, outras glândulas do corpo. Fora isso, ela produz alguns hormônios próprios, né, como o GH. O GH, que é o famoso hormônio do crescimento, ou seja, um hormônio que atua no corpo inteiro, né? O GH, o hormônio do crescimento. Todas as partes do corpo, ao longo do desenvolvimento da vida de uma pessoa, vão crescer. E, portanto, observe que é um hormônio que atua no corpo inteiro. Então, não é à toa que a hipófise é chamada de glândula mestra, certo? A glândula pineal, entretanto, ela tem uma ação um pouco mais específica. A glândula pineal produz um hormônio chamado de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Hormônio Ixi, gente, deu errado aqui. Hormônio. Ai, ai. É assim mesmo. Bom, você já sabe que essa aula é uma aula que é feita como se fosse realmente uma aula ao vivo, né? Não vai ter muita edição, etc. Mas enfim, a melatonina é o hormônio do sono. E como ela vai atuar no corpo? No nosso cérebro, nós temos receptores para o hormônio melatonina, certo? Todo hormônio, ele tem a sua ação em algum local, ele chega em algum lugar e ele vai ter uma ação específica, ele vai ter um receptor, alguma coisa do tipo. A melatonina, como o hormônio do sono, possui receptores próprios no cérebro
para essa melatonina. Por que nós dormimos, afinal de contas? Nós não dormimos porque estamos cansados, nós dormimos porque sentimos sono, certo? Então, a verdade é que, se não fosse o hormônio melatonina, conseguiríamos ficar acordados infinitamente. E na verdade, apenas de ficar parados, descansando, deitados, se nós apenas ficássemos deitados ao longo de 8 horas, por exemplo, deitados numa rede sem dormir, os nossos músculos, eles descansariam, eles, né, se recuperariam. Agora, por que nós precisamos dormir? O sono, ele tem muito mais a ver com o cérebro do que com o corpo, certo? Não é o corpo que precisa de fato descansar. O nosso corpo é uma máquina. Nós precisamos de energia, nós precisamos nos alimentar e respirar para produzir energia. Nós falamos lá no início que a produção de energia no corpo, ela se dá por meio da adenosina trifosfato, né? Ou seja, do ATP, que é a molécula composta aí por fosfato, oxigênio e glicose. E essa molécula, ela vai ser produzida lá na mitocôndria. Tá escrito errado mitocôndria aqui, né? Agora que eu reparei. Bom, mas essa molécula é produzida lá nas mitocôndrias. E se nós produzimos essa molécula de energia no nosso corpo, por que então nós precisamos dormir? Né? O sono, ele vai estar relacionado muito mais às funções do cérebro. O descanso do sono, ele está muito mais relacionado ao psicológico, à saúde mental propriamente dita, do que a saúde física do restante do corpo. Tá? Essa é a realidade. Ao longo das aulas no nosso curso pago, né, o curso completo, nós vamos talvez falar mais a respeito disso, mas é importante ter essa consciência de que o sono, ele é muito mais importante para o cérebro, para a mente, para o psicológico, do que para o corpo. Porque os músculos, eles conseguem se recuperar apenas descansando sem necessariamente dormir. Certo? Bom, nós temos no nosso cérebro uma região chamada de tálamo, essa região aqui no meio. O tálamo, ele é um canal de retransmissão. Como assim? O nosso cérebro, ele é, digamos assim, a diretoria do corpo. A diretoria é o que manda em tudo. Enquanto o corpo vai executar todas as atividades, digamos assim. Numa empresa, tudo que é decidido na diretoria tem que chegar nos subordinados, e vai chegar nos subordinados a partir, né, de uma liderança, a partir de alguém que vai mandar essa informação. Tá? Então você imagina que toda vez que você quer falar com a diretoria da empresa, você tem que falar primeiro com o secretário, por exemplo. Tá? Então você tem o secretário do chefe. Você não fala com o chefe, você fala com o secretário. E o secretário fala com o chefe. E o chefe, quando quer falar com você, não fala diretamente com você. Ele pede para o secretário falar com você, alguma coisa do tipo. Né? Secretário, supervisor, alguma coisa assim. Bom, então o tálamo, ele vai ser justamente uma região do cérebro por onde vão passar todas as informações que chegam do corpo. Nós temos aqui, portanto, veja só, a medula espinhal, que vai descer aqui para por dentro das vértebras da coluna, né? E vai
espalhar os nervos pelo corpo e através da medula espinhal chegam as informações no cérebro. Só que elas vão diretamente para o tálamo e a partir do tálamo isso vai ser distribuído para a região do cérebro a qual seja necessário que se chegue, certo? Bom, então o nosso cérebro ele vai ser dividido em regiões e cada região do cérebro terá uma responsabilidade ou uma especificidade de funções próprias a serem executadas, certo? E, portanto, o nosso cérebro vai desempenhar um papel específico em cada lobo. O cérebro ele é dividido em lobos, certo? Os lobos do cérebro, eles estão separados em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E cada um dos hemisférios possui os mesmos lobos. Então nós vamos falar de lobo frontal, parietal, occipital, temporal e ínsula. São 5 lobos, porém são 5 de cada lado, portanto são 10 lobos do cérebro, certo? E esses lobos, eles vão ter várias funções, cada um deles tem várias funções, mas cada um deles possui uma função que predomina sobre as outras. Ou seja, existem funções, entre aspas, específicas, né? E cada um desses lobos do cérebro vai ter. Porém, na realidade, isso é tudo muito mesclado. Cada um dos lobos possui várias atividades que ele desenvolve, várias funções que ele executa, porém existe para cada lobo aquelas mais próprias, mais específicas, digamos assim, certo? Então, o primeiro lobo que nós precisamos falar hoje é o lobo chamado de frontal. Então, o frontal, ele é o lobo que fica na região da fronte, bem aqui na testa, digamos assim. Então, esse lobo aqui é o lobo frontal. O lobo frontal começa mais ou menos aqui, nesse sulco aqui. Essas separações que a gente vê no cérebro, esse monte de linhas aqui, representam os sulcos e os giros do cérebro. Então, o cérebro ele tem sulcos e giros, certo? Quando você observa os animais de forma geral, você observa que quanto mais cheio de sulcos e giros o cérebro for, mais, digamos assim, entre aspas, inteligente vai ser esse animal, tá? Então, mais ou menos aqui começa o frontal e ele vai terminar aqui, tá? Então, o frontal pega toda essa parte aqui, tá? Isso aqui é o lobo frontal. Bom, esse lobo frontal, então, vai estar relacionado a algumas funções. Funções essas, as mais famosas funções do lobo frontal, são aquelas que envolvem o que nós chamamos de processo de tomada de decisão. Ou seja, tudo que você decide na sua vida, tudo que você faz no seu dia a dia. O lobo frontal, ele faz os processos cognitivos relacionados às decisões que nós tomamos. Uma característica interessante para você ter um entendimento melhor a respeito disso é que quando uma pessoa bebe, uma pessoa se embriaga ou utiliza algum tipo de substância que que possa causar algum efeito no cérebro, né? O primeiro lobo a ser afetado geralmente é o frontal. O álcool tem essa função. Ele inibe o lobo frontal, mais especificamente ali a região do córtex pré-frontal, né? E ele causa uma deficiência momentânea no processo de tomada de decisão.
Então, uma pessoa bêbada, ela não consegue tomar decisões adequadas. Ela não consegue tomar decisões ali corretas, boas, digamos assim, certo? Ela não consegue raciocinar e decidir bem. Lesões no lobo frontal podem inclusive causar, né, problemas nessa questão do processo de tomada de decisão. Uma pessoa que sofre um acidente e tem uma lesão no lobo frontal pode ter mudanças, transtornos de personalidade, né? Uma pessoa que era mais tranquila pode ficar mais agressiva, porque perde a capacidade, digamos assim, de decidir, de raciocinar e decidir as coisas, tá? Então esse é o lobo frontal, ele vai estar relacionado principalmente à decisão. A decisão, processo de tomada de decisão. Aí eu vou mudar de cor aqui, nós vamos para o próximo lobo. Um lobo que ele vai começar aqui, ó, nesse sulco. Começa nesse sulco aqui. E vai terminar aqui. Certo? Todo esse pedaço aqui será o que nós chamaremos de lobo parietal. O parietal, assim como o frontal, vai ter várias funções, certo? Mas ele vai ter uma função mais específica, uma função predominante, digamos assim. Ele está relacionado a todos os movimentos que nós fazemos no nosso corpo. Então veja, o lobo frontal toma uma decisão, por exemplo, de executar uma ação, executar um movimento, e o lobo parietal, ele vai coordenar o corpo para executar aquele movimento. Ou seja, a função do lobo parietal está diretamente relacionada, ou principalmente relacionada, à coordenação motora. Portanto, vamos colocar aqui movimentos. Certo? O movimento do corpo, a coordenação motora, vai estar relacionada especialmente ao lobo parietal. Certo? Dando continuidade, nós temos um lobo bem aqui atrás no cérebro, e começa aqui nesse sulco, e ele vai até o final. Certo? Esse lobo aqui de trás, nós vamos chamar pelo nome de occipital. O occipital é o lobo do cérebro relacionado especialmente à visão, certo? Ele está relacionado à visão, à capacidade de enxergar. Ou seja, os nossos olhos, eles estão mais ou menos aqui na frente, certo? Estão aqui na frente, aqui nessa região. E existe um nervo que vem de trás do olho até o lobo occipital, digamos assim, certo? Claro que vai ter mais um monte de coisa aqui. Tem nervo óptico, quiasma óptico, e aí pode se falar de várias coisas, mas isso é um resumo. Então, é interessante observarmos o seguinte: o olho direito, ele vai ter uma conexão através de um nervo e vai chegar até o lobo occipital esquerdo. O olho direito vai para o lobo occipital esquerdo e o olho esquerdo vai para o lobo occipital direito. Então, o occipital direito processa as informações visuais do olho esquerdo e o occipital esquerdo processa as informações visuais do olho direito, tá? Há outras funções também relacionadas, mas especialmente isso, tá? Nós percebemos, através de exames de ressonância magnética funcional, conseguimos perceber que o lobo occipital
ele vai ser ativado, por exemplo, quando uma pessoa está dormindo sonhando. O lobo occipital ele começa a produzir ali certas imagens. É por isso que nós enxergamos imagens visuais no momento em que estamos dormindo, certo? Bom, lobo occipital relacionado, portanto, à visão. Vamos dar continuidade aqui. Existe um outro lobo do cérebro que aqui ele está meio escondido nessa imagem, tá? Ele fica em toda essa região da lateral, certo? Só que ele está lá atrás, ó. Observa que ele está lá atrás. Então aqui nessa região fica o lobo temporal. É esse lobo que está aqui no fundo, ó. Você está enxergando ele aqui no fundo, certo? Só que ele na verdade toma uma área grande aqui. Lá no site você consegue ver uma imagem lá na parte de sistema nervoso que mostra todo o cérebro, né? Basicamente mostra que aqui a imagem ela está cortada. Mas se viermos aqui, ó, tem uma outra representação aqui do cérebro, que nós depois vamos falar dessa parte aqui em um outro vídeo. Mas na verdade toda essa lateral aqui, ó, toda essa lateral é o lobo temporal, tá? Que aqui ele está lá no fundo. Assim como também o frontal, ele pega mais aqui. Isso aqui é uma imagem cortada do cérebro, tá? É como se a gente tivesse cortado o cérebro aqui no meio. Agora, esse lobo que está lá no fundo e que seria o direito ali, né, o temporal direito, teria também aqui do nosso lado o temporal esquerdo. Esse lobo temporal, ele fica atrás aí, ó, quando você colocar a mão do ladinho aqui no ouvido, bem aqui no ouvido, atrás do seu ouvido fica esse lobo aí, tá? Esse aí é o tal do lobo temporal. E a gente vai ter duas funções principais relacionadas ao lobo temporal. A primeira delas eu já te dei uma dica. Ó, o lobo temporal fica atrás do seu ouvido, certo? Se fica atrás do seu ouvido, então a primeira função do lobo temporal seria justamente a audição. Então, para que você possa escutar com os seus ouvidos, essa é a informação que chega lá no seu tímpano, né? Você tem a orelha, aí tem o ouvido, o buraquinho dentro, e aí você tem o tímpano, que é uma, digamos assim, uma película ali que vai vibrar. As vibrações delas, então, vão ser captadas ali, esse ruído. Você tem a cóclea lá no fundo, e então essa informação sonora vai ser captada, vai ir para o seu cérebro através de um nervo e vai chegar no lobo temporal. E lá no lobo temporal, você vai conseguir processar a informação sonora. Você vai conseguir, portanto, ouvir, certo? Então, lobo temporal está relacionado à audição. Só que também tem uma outra função. Quando você pensa em temporal, tempo, né? A palavra tempo tem a ver com o quê? O tempo, memória, lembranças, certo? Então, o lobo temporal também está relacionado à memória. Então, portanto, audição e memória, principais funções do lobo temporal. E aí nós temos, por último, um lobo que executa diversas funções dentro do corpo, tá? Diversas funções. Essa imagem ela está cortada, eu não peguei uma imagem do cérebro inteiro, uma imagem como se estivesse cortada aqui do cérebro, porque tem um lobo do cérebro que nós só conseguimos enxergar dessa forma. Nós não conseguimos enxergar esse lobo se ele não estiver cortado. Nós só conseguimos enxergar dessa forma, que é o lobo insular, tá? Então o lobo insular, observe onde ele fica. Vou pegar uma outra cor aqui. O lobo insular, ele fica aqui, ó. A gente tem o tálamo ali no meio e ele fica basicamente
cobrindo essa região onde seria o tálamo. A gente falou do tálamo, que é o canal de retransmissão, e bem aqui, ó, a gente tem um lobo do cérebro que recobre essa região do tálamo. Esse lobo do cérebro, ele vai estar relacionado a muitas coisas. Ele vai estar relacionado, por exemplo, ao sentimento. Vai estar relacionado, por exemplo, à autopercepção. A capacidade de você se perceber, se enxergar, olhar no espelho, perceber que é a sua imagem no espelho, e ter consciência de si mesmo, certo? O lobo insular está relacionado ao desejo, ao sentimento, a tal ponto de que o lobo insular vai ter uma correlação também com o vício, que também tem muito a ver com desejo, com sentimento. O vício, a pessoa que é viciada em alguma coisa. Alguns estudos mostraram que pessoas que eram viciadas e que sofreram algum tipo de trauma no lobo insular, essas pessoas tiveram, algumas delas inclusive deixaram de ter o vício, vício de crack, de cocaína, coisas do tipo. Então veja, o lobo insular ele vai estar altamente relacionado ao eu, à percepção de si mesmo, à percepção do próprio desejo, da própria vontade, dos próprios sentimentos, certo? Ele vai estar relacionado a isso e ele também vai ter uma função extremamente importante no controle das funções sistêmicas do corpo, no controle das atividades que nós chamaremos de parasimpáticas. São as atividades que acontecem de forma autônoma no corpo, tá? E isso nós entenderemos em um próximo vídeo, tá bom? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Hoje terminamos por aqui, porque acredito que para algumas pessoas já foi um conteúdo muito denso, tá bom? Deixe o seu gostinho aí no vídeo, aperte aí o sininho, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.